Ruanda, um país que foi palco de um dos maiores genocídios da história em 1994, viu quase 800 mil pessoas morrerem em apenas 3 meses. Seguidos de anos terríveis com extrema pobreza, polarização e uma perturbadora cicatriz na população. Isso tudo é desenhado para uma nação deixar de evoluir, mas não é o caso de Ruanda. Mesmo com todas suas dificuldades, ela olhou para seu passado sofredor e usou isso de combustível para evoluir. E nos dias de hoje, é um grande modelo de referência na África. E no vídeo de hoje, veremos a incrível evolução de Ruanda. A ação imperialista no continente africano foi responsável por várias situações de conflito entre as populações nativas. Um dos mais lamentáveis frutos desse tipo de intervenção se desenvolveu quando os belgas, no início do século XX, se instalaram na região de Ruanda. Lá tem a presença dos Tutsis e Hutus, duas etnias que há muito tempo ocupavam a região. De um ponto de vista cultural, Tutsis e Hutus partilhavam de uma série de similaridades, falavam a mesma língua e seguiam o mesmo conjunto de tradições. Contudo, quando os belgas chegaram à região, observaram que estes dois grupos étnicos se diferenciavam por conta de algumas características físicas. Geralmente, os Tutsis têm a maior estrutura, são esguios e têm um tom de pele mais claro. Na perspectiva dos belgas, essas características eram suficientes para acreditarem que os Hutus, mesmo sendo a maioria da população, seriam moralmente e intelectualmente inferiores aos Tutsis. Assim, os imperialistas criaram uma situação de ódio e exclusão socioeconômica entre os habitantes de Ruanda. A política distintiva dos belgas chegou ao ponto de registrar nas carteiras de identidade quem era Tutsi e Hutu. Na década de 60, seguindo o processo de descolonização do pós-Segunda Guerra, o território ruandês foi deixado pelos belgas. Em quase meio século de dominação, ódio entre as duas etnias transformaram aquela região em uma bomba prestes a explodir. Cercados por uma série de problemas, a maioria Hutu passou a atribuir todas as malezas da nação à população Tutsi. Em abril de 1994, o presidente ruandês Juvenal Habyarimana, que era um Hutu, foi morto num atentado contra o avião em que viajava. Logo no dia seguinte, um genocídio começou. Sem apresentar provas, as lideranças Hutus acusaram os Tutsis pelo assassinato do presidente e conclamaram a população a iniciar a matança. Horas depois, as milícias Hutus já avançaram contra vilarejos e cidades por todo o país, matando tudo que viam pela frente. Postos de controle foram estabelecidos nas ruas. Pessoas identificadas como membro da minoria Tutsi eram executadas. Países como Estados Unidos, Bélgica e França ficaram aterrorizados com o que estava vendo e foram acionados, mas fizeram vista grossa. A ONU, por sua vez, ofereceu ajuda, mas apenas para os ocidentais que estavam por lá. Mais de 500 mil pessoas foram massacradas entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, com alguns historiadores dizendo que esse número pode ter chegado até 800 mil pessoas. Quase 500 mil mulheres foram violentadas. Mais de 5 mil meninos nascidos dessas violações foram assassinados. E o genocídio só terminou quando a Frente Patriótica Ruandesa derrotou o governo e se instalou definitivamente no poder. Até os dias atuais, o massacre deixa um profundo legado em Ruanda. Mesmo com todos os seus problemas, a vontade de Ruanda de crescer era maior. E foi dada a prioridade à unidade e à reconciliação. Para este fim, o sistema tradicional de justiça foi restaurado, permitindo que a comunidade julgasse os criminosos e aceitasse seus pedidos de perdão. Por meio desses tribunais tradicionais, os sobreviventes puderam aprender mais sobre as mortes de seus parentes, mas também sobre os criminosos que confessaram suas ações e admitiram sua culpa. Sentenças diferentes foram preferidas, dependendo da gravidade dos crimes cometidos. Alguns foram condenados a serviços comunitários, já outros apenas de prisão. Em 10 anos, os tribunais julgaram 1,9 milhões de casos, antes de serem oficialmente fechados em maio de 2012. Ao mesmo tempo, instituições judiciais públicas foram reabilitadas para julgar os casos mais graves. Em âmbito internacional, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, estabelecido em 8 de novembro de 1994, reconheceu que genocídio, crime contra a humanidade e crimes de guerra foram cometidos em uma escala assustadora, atingindo uma taxa de assassinato 4 vezes maior que o apogeu do Holocausto. Outro método tradicional foi utilizado para permitir que os cidadãos participassem dos assuntos públicos. Consistia em um compromisso com atividades planejadas em um sistema de gestão que prevê contratos denominados Emirigo. Atualmente eles são escritos e assinados, mas sua função permanece a mesma. Eles conduzem o indivíduo a realizar uma série de tarefas durante o ano, ao final do qual
seu desempenho é avaliado pela comunidade. Esse método já contribuiu de forma significativa para a melhoria dos serviços públicos em Ruanda, a qual optou por uma democracia consensual e pelo compartilhamento de poder. Com uma taxa média de crescimento de mais de 7% por ano desde 2000, Ruanda é agora um dos principais países africanos em crescimento econômico. Segundo dados oficiais, seus investimentos em agricultura, energia, infraestrutura e mineração tiraram mais de 1 milhão de pessoas da pobreza. Este desenvolvimento é acompanhado pela maior integração do país em estruturas econômicas regionais, mas também sua maior participação na comunidade internacional. Com 7 mil funcionários, Ruanda é agora o quarto maior contribuinte para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. No entanto, primeiramente o país quer investir nas pessoas para alcançar o desenvolvimento inclusivo, e é por essa razão que coloca as mulheres em primeiro plano da vida pública. Elas pagaram um preço alto durante a Primavera Negra em Ruanda, com milhares de mulheres sendo vítimas de violação. Essas terríveis armas de guerra, reconhecida pelo ICTR como ato de genocídio, desde então, muitas delas morreram de AIDS, contraída durante o ataque. A fim de assegurar a proteção das mulheres, uma lei de prevenção e punição à violência com base em gênero foi adotada em 2008. Outras leis garantem sua plena participação na vida política e social. Ao menos 30% dos cargos são reservados para mulheres em todos os órgãos estatais de todos os níveis. Essa estratégia reduziu a disparidade entre homens e mulheres em um ritmo mais rápido. Nos dias atuais, 60% dos parlamentares, 50% dos ministros e 40% dos funcionários do judiciário são mulheres. A educação e a saúde são outros dois setores prioritários, que têm absorvido 30% do orçamento nacional por vários anos. A taxa de frequência escolar nos 12 anos de educação compulsória é de 90%, e a cobertura de seguro de saúde é 87%. Os serviços de saúde melhoraram consideravelmente em áreas remotas desde a chegada de zipline e drones, que, segundo o chefe executivo da startup norte-americana, fez mais de 4 mil entregas de sangue em apenas 2 anos. A educação também tem mudado, de forma lenta, mas segura, como resultado do uso de novas tecnologias de informação e comunicação, particularmente desde o lançamento da iniciativa Um Laptop por Criança, em junho de 2008. Mais de 600 mil laptops foram distribuídos e os alunos adotaram compartilhamento de seu uso diariamente. O projeto, contudo, enfrentou muitos desafios, sobretudo pela falta de fornecimento de eletricidade nas áreas rurais para o carregamento dos laptops e a falta de recursos para distribuí-lo em mais de 3 milhões de crianças em idade escolar. Ainda assim, as T6 estão desenvolvendo a toda velocidade. 4 mil quilômetros de cabos de fibra óptica já foram implantados no país, que tem uma área de superfície de pouco mais de 26 mil quilômetros. A grande maioria da população já tem acesso a telefones celulares, e dos aproximadamente 13 milhões de habitantes, mais de 4 milhões já podem comprar e pagar suas contas, impostos e até multas de polícia por meio de aplicativos móveis. Ruanda também está se concentrando no desenvolvimento tecnológico para garantir um futuro melhor. As transações bancárias são facilitadas por meio de serviços móveis. Os líderes de negócio têm acesso ao comércio eletrônico por meio da plataforma de comércio eletrônico mundial, lançada em 2018 pela gigante de comércio eletrônica da China, Alibaba. O transporte urbano é facilitado pelos serviços de carro e motocicletas controlada por meio de aplicativos móveis. Entre esses últimos, a Safe Motos, apelidada de Uber das mototáxis, nasceu em Kilab, um centro de inovação tecnológica considerado o mais dinâmico do país. O centro tem treinado milhares de jovens gratuitamente, ajudando a alcançar 60 empresas, 4 das quais tornaram-se líderes em áreas de atuação, e 2 das quais se expandiram internacionalmente. É um dos vários centros de inovação que se desenvolveram, particularmente em Kigali, a capital, visando a oferecer aos jovens ruandeses novas oportunidades profissionais. A cidade da inovação, que será construída no marco da África 50, a plataforma de desenvolvimento da infraestrutura de Banco Africano, também promete um futuro tecnológico brilhante para Ruanda, que está agora bem posicionada para se tornar uma plataforma regional do TCI. Um quarto do século após genocídio contra os Tutsis em Ruanda, a nação dividida, devastada em ruínas, necessitada de reconstrução e reabilitação, está hoje olhando para o futuro e preparando o terreno para o que um dia poderá ser chamado de um milagre de Ruanda. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.